A maioria das pessoas gasta milhares de dólares em sistemas que falham silenciosamente após alguns anos. Existe um sistema oculto que produz mais proteína a partir de resíduos do que gado caro a partir de grãos. Este sistema pode operar por 30 anos sem replantio ou substituição de peças. Ela se expande, conquistando novos territórios e aumentando a produção sem a sua participação. Esqueça tudo o que você sabia sobre o cultivo de cogumelos em laboratórios estéreis. Os cogumelos são uma das fontes de proteína mais eficientes do planeta. Lascas de madeira gratuitas se transformam em um fluxo contínuo de comida no seu quintal. As cadeias de abastecimento entram em colapso em semanas, mas este sistema existe há décadas. Uma instalação melhora o solo, alimenta a família e se espalha por todo o terreno. Este é apenas um dos 8 sistemas que superam a infraestrutura atual em todos os sentidos. A maioria das pessoas pensa que o cultivo de cogumelos requer laboratórios esterilizados e equipamentos sofisticados. Isto é completamente falso. A planta-mãe do cogumelo produz entre 2 e 7 quilos de cogumelos deliciosos por metro quadrado a cada ano e se expande infinitamente por todo o local, desde que você a alimente com lascas de madeira gratuitas. Este não é um sistema do tipo configure e esqueça. Isto é melhor. Você inocula uma vez, então a rede micelial se torna uma cultura-mãe viva. A expansão continua ao longo de décadas com a adição de lascas de madeira e o replantio de material colonizado em novos canteiros. Aqui está uma bomba nutricional. Os cogumelos contêm 15 a 30% de proteína em peso seco, mais do que a maioria dos vegetais. Além disso, eles são carregados com vitaminas B, vitamina D tratada com sol e compostos de suporte imunológico. Uma plantação de 3 por 3 metros que produz 45 quilos anualmente fornece entre 22 e 32 quilos de proteína de alta qualidade. Isso equivale a comer frango 2 vezes por semana para uma família de 4 pessoas. Escolha uma área sombreada sob as árvores ou no lado norte dos edifícios. Coloque um papelão supressor de ervas daninhas e adicione uma camada de lascas de madeira de 20 a 30 centímetros de espessura sobre uma cama de 1 por 2 metros. O custo total para estabelecer uma plantação-mãe está entre 40 e 50 dólares. Encomende micélio de cogumelos vinho, também conhecido como Stropharia reginas, por 25 ou 30 dólares em lojas online de cogumelos. Misture o micélio em todas as camadas de aparas de madeira ao formar a cama. Regue bem e cubra com estopa ou folhas adicionais. Os cogumelos vinho são colonizadores agressivos. Ao longo de 4 a 8 semanas, fios brancos de micélio espalharam-se pelas aparas de madeira. Depois de 4 a 6 meses, aparece a primeira onda de cogumelos, e é aqui que começa a parte genial do sistema. Todo outono ou primavera, adicione 10 a 15 centímetros de lascas de madeira fresca ao topo. O micélio consome esse novo combustível e continua a produção, transformando resíduos em alimento durante décadas sem insumos externos. Os serviços locais de árvores entregam lascas de madeira gratuitamente porque precisam reciclá-las. Para expandir, desenterre punhados de lascas de madeira colonizadas da plantação-mãe e replante-as em novas áreas de cobertura vegetal ao redor de árvores frutíferas, caminhos de jardim ou áreas sombreadas. O micélio se espalha a partir desses transplantes, colonizando novos territórios. Dentro de 2 anos, você pode ter uma produção de cogumelos cobrindo dezenas de metros quadrados com um investimento inicial de 25 dólares por micélio. Aqui está a parte alucinante. Os cogumelos vinho realmente melhoram o solo enquanto produzem alimentos. O micélio decompõe lascas de madeira em humus rico, nutre bactérias benéficas e suprime doenças de plantas. Você constrói a fertilidade do solo enquanto colhe proteínas. Os projetistas da permacultura chamam isso de funções sobrepostas. Um sistema executa diversas tarefas simultaneamente. Para a produção de longo prazo com uma variedade de espécies, adicione shiitake nas toras. Compre variedades de shiitake por 15 a 20 dólares por 100.
Faça furos em troncos de carvalho, bordo ou faia recém-cortados com um diâmetro de 10 a 15 centímetros, martele as cepas e sele com cera. Empilhe as toras à sombra e elas darão frutos por 4 a 8 anos, dependendo do diâmetro da tora. A regra é simples. 1 ano para cada 2,5 centímetros de espessura. Um tronco de carvalho com 20 centímetros de diâmetro produz cogumelos por 8 anos consecutivos sem investimento adicional. Os japoneses cultivam shiitake há mais de 1000 anos usando este método específico de tora. Esta não é uma jardinagem hippie experimental, mas uma produção alimentar tradicional comprovada que antecede em séculos a agricultura industrial. Registros chineses da dinastia Song, por volta de 1200, documentam o cultivo do shiitake. A manutenção do sistema inclui irrigação durante os períodos de seca, coleta de cogumelos na frutificação e adição anual de lascas de madeira fresca aos canteiros. Replante o material colonizado para expandir a área de produção sempre que você aplicar cobertura morta em novos espaços. São 15 a 20 horas de trabalho anual. Quando as cadeias de abastecimento entram em colapso, os alimentos frescos tornam-se escassos em semanas. Sua planta-mãe cogumelo continua a produzir alimentos ricos em proteínas em lugares onde nada mais cresce e se expande na medida em que você tem lascas de madeira para alimentar. Os cogumelos fornecem nutrição adicional, mas o sistema a seguir fornece um recurso fundamental: água sem eletricidade. A maioria das pessoas não sabe que as bombas de golpe de Ariete usam água corrente para elevar a água colina acima, sem eletricidade, sem combustível e com apenas 2 partes móveis. Esta tecnologia do século XIX dura de 50 a 100 anos com manutenção mínima. Uma bomba de golpe de Ariete usa o fluxo de água e a gravidade para criar ciclos de pressão hidráulica que forçam a água a subir. A eficiência é de 10 a 15%, mas quem se importa se o sistema funciona gratuitamente 24 horas, 7 dias por semana, há décadas? Para cada 380 litros que passam pela bomba, 38 a 57 litros são bombeados morro acima até sua casa. Aqui está a parte alucinante. Uma bomba de golpe de Ariete que fornece 3.800 litros diariamente usa aproximadamente a mesma quantidade de fluxo de água que 2 mangueiras de jardim funcionando continuamente. Mas ele bombeia essa água até 90 metros montanha acima, sem fonte de energia, e as águas residuais simplesmente retornam rio abaixo. Compre uma bomba de golpe de Ariete comercial como Rife ou High Lifter por $500 a $90. Coloque um tubo de PVC de 5 centímetros na encosta de sua nascente ou riacho com uma queda mínima de 1 metro. Instale a bomba na parte inferior e passe uma linha de abastecimento de 1,5 centímetros até os tanques de armazenamento. A bomba tem arranque automático e funciona continuamente, sujeita a um caudal mínimo de 19 litros por minuto e a uma queda vertical de 1 metro. Meça seu riacho durante a estação seca para garantir um fluxo adequado. Um som de batida rítmico, 1 ou 2 batidas por segundo, indica que o sistema está funcionando corretamente. Este som torna-se o batimento cardíaco da sua casa, um lembrete constante da sua independência da rede elétrica. A instalação leva um dia com habilidades básicas de encanamento e custa de $100 a $150 adicionais para tubos e conexões. A manutenção consiste em inspeções trimestrais e reconstruções de válvulas a cada 20 ou 30 anos, a um custo de $25 por peças. Compare isso com as bombas elétricas de poço, que falham a cada 10 anos, a um custo de reposição de $1.200. Quando falta energia, você pressuriza a água corrente enquanto seus vizinhos retiram baldes de seus poços. Os sistemas baseados em altura não funcionam em todos os lugares, mas o próximo elemento funciona em qualquer lugar que possa ser perfurado ou escavado até 7,5 metros de profundidade.
A maioria das pessoas pensa nas bombas manuais como backups de emergência primitivos, mas isso está incorreto. Uma bomba manual instalada corretamente fornece de 30 a 45 litros por minuto por meio de bombeamento manual e dura de 30 a 50 anos. Um adulto bombeando em ritmo moderado fornece 2.270 litros por hora. Para necessidades domésticas de 750 litros diários, você bombeia 20 minutos de tempo total. Dividido entre os familiares, são 7 minutos por pessoa. Este é um compromisso para a independência permanente da água, que os nossos antepassados consideravam uma parte natural da vida. Aqui está uma comparação chocante. Os pioneiros abasteceram famílias inteiras usando bombas manuais, construindo um país no processo. Os americanos modernos pensam que é necessário apertar um botão, mas aqueles que não têm eletricidade não consideram o trabalho manual um problema. A bomba manual não falhou com eles naquela época e não falhará com você agora. Compre uma bomba do tipo Bison ou Simple Pump por 20 a 25 dólares. São instalados em poços existentes próximos a eletrobombas utilizando o mesmo invólucro. Uma instalação de 4 horas com ferramentas básicas resolve um problema de abastecimento de água há décadas. Se você não tiver um poço, coloque uma agulha de areia por 9 dólares em materiais. Conduza o tubo peneirado em solo arenoso até atingir a água a uma profundidade de 4,5 metros a 7,5 metros. Os componentes da bomba são surpreendentemente simples. Um cilindro, um pistão com vedações de couro, válvulas de retenção e uma alça. A física limita as bombas de poços rasos a uma profundidade máxima de 7,5 metros. Além deste limite, a pressão atmosférica não pode elevar a água mais alto. Águas mais profundas requerem bombas manuais de poços profundos usando hastes, mas funcionam até 90 metros de profundidade. A manutenção inclui inspeção anual e lubrificação dos pontos de articulação. Reconstrua o pistão a cada 5 a 10 anos com 15 dólares para vedações e vedações de couro. Quando todos os poços elétricos dos seus vizinhos estão desligados, você ainda está bombeando água ilimitada com a mão. A água sustenta a vida, mas o próximo sistema fornece calor. A segunda prioridade da sobrevivência, utilizando 1/4 da lenha dos fogões convencionais. A maioria das pessoas aquece com fogões a lenha, que requerem um fornecimento constante de combustível e perdem 80% do calor pela chaminé. Os fogões de alvenaria queimam combustível uma vez por dia, retêm 90% do calor em uma massa térmica e irradiam calor 24 horas a partir de uma única fornalha. Esta é a tecnologia finlandesa e russa, aperfeiçoada ao longo dos séculos nas duras condições do norte. Você acende um fogo intensamente quente por 1 a 2 horas a uma temperatura de 1.100 graus Celsius. Os gases de combustão passam por canais dentro de 1,5 toneladas a 3 toneladas de tijolo ou pedra, transferindo calor antes de escaparem para o exterior. A massa retém esse calor e o irradia uniformemente dia e noite. Aqui está um choque de eficiência. Um fogão de alvenaria utiliza 1 metro cúbico de lenha para 6 a 8 semanas de aquecimento. Um fogão a lenha padrão queima 1 metro cúbico a cada 2 semanas com o mesmo calor. Isto representa 4 vezes menos corte, transporte e divisão de lenha. Quando sua motosserra fica sem combustível e você corta manualmente, essa eficiência se torna crítica para a sobrevivência. Estude os planos da Associação de Fogões de Alvenaria e, em seguida, construa usando tijolo refratário para o núcleo da fornalha e tijolo padrão para a massa. Os materiais custam de 2 a 4 mil dólares, mas a instalação profissional custa de 5 a 9 mil dólares e dura um século. A fornalha queima a uma temperatura de 1.100 graus, mas a superfície da alvenaria atinge apenas 65 a 90 graus Celsius, irradiando calor com segurança. Você carrega de 9 a 18 quilos de madeira uma vez por dia, queima completamente em 90 minutos e desfruta de um calor uniforme pelas próximas 24 horas.
Compare isso com as bombas elétricas de poço, que quebram a cada 7 a 10 anos e custam entre 80 e 150 dólares para serem instaladas. Durante um período de 40 anos, uma bomba elétrica exigirá 4 a 5 substituições a um custo total de 5.000 dólares mais contas de energia elétrica. A própria massa serve durante séculos sem reparo. Os fogões de pedra europeus do século XVII ainda hoje funcionam perfeitamente, continuando a aquecer as casas após 300 anos de uso contínuo. As casas dos camponeses russos dependem de fogões de pedra há séculos, provando a longevidade da tecnologia. O sistema a seguir resolve o problema de conservar alimentos sem eletricidade, utilizando apenas o resfriamento natural da terra. A maioria das pessoas pensa que a preservação dos alimentos requer enlatamento, congelamento ou secagem, mas as adegas mantêm vegetais e frutas frescas durante 6 a 12 meses. Uma estrutura subterrânea que mantém temperaturas de 0 a 4 graus Celsius e umidade de 85 a 95% cria condições ideais de armazenamento. 45 quilos de batatas colhidas em outubro permanecem frescas até maio do ano seguinte. As cenouras duram todo o inverno, a abóbora dura 8 meses, as maçãs duram 6 meses. Aqui está o choque de capacidade. Uma adega de 3,5 metros por 3,5 metros armazena de 225 a 450 quilos de alimentos. São 3 a 6 meses de vegetais para uma família de 4 pessoas, provenientes de uma colheita em um espaço do tamanho de um galpão de jardim. Os Amish usam depósitos de raízes há 3 séculos porque funcionam melhor do que a refrigeração para muitas culturas. Cave na encosta ou cave um buraco com 1,5 metros de profundidade. Forre com blocos de concreto de 200 dólares e adicione um telhado básico coberto com papelão ondulado. Em seguida, preencha-o com uma camada de solo de 60 centímetros e instale 2 tubos de PVC de 10 centímetros para ventilação. Um no nível do chão aspira ar frio, outro no teto exala o ar quente do lado de fora. O custo total da autoconstrução é inferior a 600 dólares. A ventilação de 2 tubos é crítica para o sucesso do sistema. A convecção natural circula o ar automaticamente sem ventiladores, mantendo temperaturas estáveis durante todo o ano. Ajuste os amortecedores do tubo para manter a temperatura desejada, enquanto a terra fornece isolamento. Vegetais diferentes precisam de condições específicas, mas a maioria das raízes prospera na mesma faixa. Armazene batatas, cenouras, beterrabas, nabos, pastinacas, repolho e abóbora juntos. Mantenha as maçãs separadas, pois elas produzem gás etileno que pode afetar outros alimentos. A manutenção inclui limpeza anual e testes de entrada de água. São 4 horas por ano durante 6 meses de armazenamento de alimentos frescos, sem eletricidade ou trabalho enlatado. Quando a energia acaba definitivamente, os alimentos congelados estragam em poucos dias, mas a sua adega mantém vegetais frescos durante todo o inverno. O armazenamento de alimentos prolonga o valor da colheita, mas o sistema seguinte cria continuamente novos alimentos a partir do desperdício. A maioria das pessoas pensa na compostagem como eliminação de resíduos, mas a compostagem de minhocas é um sistema de produção de proteínas que gera semanalmente de meio a 1 quilo de minhocas coletadas a partir de restos de cozinha. Os vermes vermelhos da Califórnia consomem resíduos orgânicos e se reproduzem rapidamente. A população duplica a cada 60 a 90 dias sem intervenção externa. Comece com meio quilo de minhocas, 1.000 delas, custando de 25 a 25 dólares. Em 90 dias você tem 1 quilo. Em 6 meses você tem 2 quilos. Em 9 meses você tem 4 quilos. Aqui está uma bomba de proteína. As minhocas contêm 25% de proteína em peso seco, mais do que a carne bovina em concentração de nutrientes.
4 kg de minhocas equivalem a 1 kg de proteína pura da mais alta qualidade. Quando dado às galinhas, isso reduz pela metade as necessidades de grãos. 6 camadas comendo minhocas extras sustentam a produção de ovos com 50% menos ração. Você cria proteína premium a partir do lixo, enquanto todo mundo compra ração cara para galinhas que desaparecerá se o fornecimento for interrompido. O sistema se paga em 3 meses e produz proteínas indefinidamente. Compre 3 recipientes plásticos de 18 litros por $7,50 cada. Faça furos de ventilação de 6 milímetros nas laterais e na tampa a cada 7,5 cm. Faça furos de drenagem no fundo e coloque um recipiente dentro de outro para coletar a umidade. Encha um recipiente de trabalho com papelão picado ou coco ralado até uma profundidade de 10 centímetros. Adicione meio quilo de vermes vermelhos por $25 de fornecedores online de vermes. Enterre os restos da sua cozinha debaixo da cama e o custo total será inferior a $50 para um sistema que produz proteínas indefinidamente. Os vermes processam os resíduos alimentares em dias ou semanas, dependendo da temperatura. À medida que a população cresce, aumente a alimentação de acordo com o aumento do número de indivíduos. Colete minhocas empurrando o composto acabado para um lado e adicionando roupa de cama e comida fresca do outro lado. Os vermes migram naturalmente para novos alimentos em 2 semanas. Descarte o composto acabado para uso no jardim, deixando uma população concentrada de vermes para reprodução posterior. Para consumo humano em situações reais de emergência, os vermes são uma proteína completa com todos os aminoácidos essenciais. Limpe-os com fubá puro 24 horas antes de usar. Cozinhe bem em alta temperatura. Não é apetitoso, mas é um legítimo alimento de sobrevivência utilizado pelas culturas indígenas há milhares de anos durante períodos críticos. A manutenção inclui alimentação semanal e verificações mensais de umidade. Divida as populações anualmente para evitar a superpopulação, criando novas colônias em recipientes adicionais. São 15 horas por ano de produção contínua de proteínas a partir de resíduos, transformando lixo em alimentos valiosos. Você cria comida a partir do lixo, enquanto todo mundo está apenas criando lixo a partir da comida. Mas a proteína de vermes continua sendo um alimento adicional para situações extremas. O sistema número 1 produz energia completa durante décadas a partir de uma instalação. A maioria das pessoas cultiva plantas anuais, que exigem plantio anual, capina constante, fertilização pesada e trabalho intenso durante toda a temporada. As florestas alimentares produzem 30 a 100 anos a partir de uma única plantação. Requerem manutenção mínima uma vez estabelecidas e melhoram o solo naturalmente. Uma floresta alimentar imita a estrutura de uma floresta natural usando diferentes camadas de plantas comestíveis. Nogueiras e árvores frutíferas formam a copa, e árvores frutíferas e arbustos menores preenchem o subbosque. Os arbustos de bagas ocupam a camada arbustiva. Os vegetais perenes e as ervas criam a camada do solo. As raízes e as vinhas completam o sistema multinível de produção de alimentos. Aqui está um choque de produtividade. Um hectare de floresta alimentar na maturidade produz 450 a 1.350 kg de nozes, 225 a 675 kg de fruta, 90 a 225 kg de bagas anualmente. Trata-se de uma refeição completa para uma família de 4 pessoas, com sobra para enlatados e troca de um sistema que exige 40 horas de manutenção anual. Compare isso com os jardins anuais que exigem 200 horas por ano, produzindo apenas uma temporada antes da nova semeadura completa. Comece com um pequeno lote de 1/4 de hectare para sua primeira experiência. Compre de 10 a 15 mudas de árvores frutíferas e de nozes adaptadas ao seu clima por $115 a $240 em viveiros de final de inverno.
Coloque as árvores a 6 metros de distância para um desenvolvimento completo. Ao redor de cada árvore, plante 3 arbustos fixadores de nitrogênio, como ervilha siberiana, angustifolia ou gumi, somando 100 a $200. Plante raízes de confrei por $10 a dúzia e cubra com lascas de madeira gratuitas do Serviço Local de Árvores. O custo total é de $300 a $700 para um sistema que produz mais de 50 anos. O segredo são os fixadores de nitrogênio. Plantas como as ervilhas siberianas têm nódulos radiculares, contendo bactérias que convertem o nitrogênio atmosférico em formas disponíveis para as plantas. Intercalados com árvores frutíferas, esses fixadores de nitrogênio fornecem fertilizante natural para sempre. É como uma fábrica de fertilizantes embutida dentro da sua floresta. Os primeiros 2 anos requerem rega durante o estabelecimento e controle de ervas daninhas até o fechamento da copa. No 3º ano, o sistema torna-se autossustentável sem investimento externo. A copa se fecha, protegendo naturalmente as ervas daninhas. Os fixadores de nitrogênio garantem a fertilidade do solo, e a cobertura morta nutre a biologia do solo. Você passa de jardineiro a colhedor em sua própria terra. A colheita começa no 2º ou 3º ano para arbustos e plantas perenes de crescimento rápido. As árvores frutificam do 3º ao 7º ano, dependendo da espécie. No 10º ano, o sistema atinge o pico de produção e mantém esta produção durante décadas, sem perda de produtividade. A vegetação rasteira inclui vegetais permanentes, cebolas perenes há mais de 20 anos, aspargos, ruibarbo para sempre, alcachofra de Jerusalém, que produz tubérculos anualmente, o bom rei Henrique, a azeda, o lovage e inúmeras plantas perenes eliminam totalmente o plantio anual. Essas plantas criam raízes uma vez e produzem alimentos por décadas. A manutenção inclui poda anual, coleta de galhos fixadores de nitrogênio para cobertura morta e replantio de perdas raras. Isso equivale a 20 a 40 horas por ano por quarto de acre, em comparação com a remoção semanal de ervas daninhas, fertilização e replantio a cada primavera em jardins tradicionais. Quando as cadeias de abastecimento entram em colapso para sempre, a floresta alimentar continua a produzir sem fornecimentos externos. Quando o combustível para os agricultores desaparece, a floresta alimentar nunca mais precisa de lavoura. Quando os fertilizantes ficam indisponíveis, a floresta alimentar fertiliza-se através da fixação de azoto. Esta é uma independência alimentar completa de uma instalação descartável que seus netos irão coletar em meio século. 8 sistemas formam a base da autossuficiência. Plantações mãe de cogumelos para proteínas à sombra, expandindo-se de forma autônoma. Golpe de ariete e bombas manuais para água sem eletricidade. Fogões de pedra para aquecimento eficiente com 1/4 de combustível. Caves para conservar alimentos sem eletricidade. Sistemas worm para a produção de proteínas a partir de resíduos. Florestas alimentares para uma segurança alimentar sustentável durante décadas. Cada sistema funciona de forma independente, mas o verdadeiro poder está na sua combinação. Lascas de madeira provenientes de aparas florestais alimentam as plantações de cogumelos. As minhocas consomem restos de cozinha e alimentam as galinhas, reduzindo a dependência de ração externa. A adega preserva a colheita da floresta alimentar durante todo o inverno. Uma bomba de martelo hidráulico usa o riacho para regar as árvores jovens, enquanto uma bomba manual fornece abastecimento de água de reserva. O fogão de pedra queima aparas provenientes do manejo florestal para aquecimento sem lenha externa. É uma rede interligada de sistemas que se reforçam mutuamente. O custo total de todos os 8 sistemas é de $2 a $3 mil por vez. Isto é menos do que o preço de um carro novo, mas cria uma vida inteira de independência de lojas, serviços públicos e sistemas de abastecimento governamental para toda a família durante as gerações vindouras. Cada sistema reduz para sempre
a sua dependência de suprimentos externos. Após 5 anos de instalação completa, você produz a maior parte dos alimentos, toda a água, aquecimento eficiente e armazenamento de alimentos a longo prazo, independente do mundo exterior. Isto não é preparação para um desastre. É uma estratégia de infraestrutura inteligente, que poupa dinheiro, melhora a qualidade de vida e cria uma verdadeira segurança através da autossuficiência. Os sistemas que funcionaram durante séculos antes da industrialização continuarão a funcionar durante séculos após a industrialização. Os 8 sistemas representam a transição do consumidor para o produtor, da dependência para a independência, da fragilidade para a resiliência. Não necessitam de educação especial, materiais exóticos ou grandes terrenos. A maioria trabalha em menos de 1 hectare com habilidades e ferramentas básicas. A diferença entre aqueles que prosperam em tempos incertos e aqueles que sofrem é a preparação feita em tempos estáveis. A história mostra que as civilizações que dependiam de sistemas complexos sem redundâncias desapareceram rapidamente quando interrompidas. Tecnologias simples e comprovadas sobrevivem há milênios. Estes 8 sistemas criam a base da verdadeira segurança. A capacidade de produzir os princípios básicos da sobrevivência, independentemente das condições externas. Comece hoje aprendendo um sistema. Comece a construí-lo amanhã. Após 1 mês, expanda para um segundo sistema. A autossuficiência não se constrói em um fim de semana, mas cada passo aumenta sua independência de sistemas fora do seu controle. O momento de agir é agora, enquanto os recursos estão disponíveis e os sistemas são estáveis.